Olá, sejam bem-vindos ao Alerj Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre animais comunitários, cães e gatos que recebem cuidados da comunidade a qual estão inseridos, tendo auxílios básicos como alimentação, vacina, castração e atenção das pessoas que moram ao redor. Ao contrário do que se pode imaginar, esses animais não estão abandonados. Ainda que o vínculo com a comunidade se dê na maioria das vezes de maneira informal, cada vez mais eles estão inseridos e protegidos pela lei. Para conversar com a gente sobre essa situação que muitas vezes tem se tornado polêmica dentro dos condomínios, eu recebo a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB da Barra da Tijuca, Jomara Knopf, o advogado especialista em direito imobiliário, Roberto Nunes, e a delegada Mônica Areal, adjunta da Delegacia de Copacabana, que integra o Grupo de Defesa dos Animais nas Garras da Lei. Tudo bom, Mônica, Jomara, Roberto? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Desde já quero aqui agradecer a participação de vocês. Olá, Rafael. É um prazer estar aqui participando do programa e colaborando e trazendo, né, as informações que estão necessárias hoje para a nossa comunidade. Olá, Rafael. Obrigada pela oportunidade aqui da gente poder dividir esse conhecimento e trazer à população a situação dos animais comunitários na cidade do Rio de Janeiro. É uma honra estar aqui, Rafael, uma honra mesmo, é um tema que mexe não só com a parte jurídica, mas também com o meu coração. Então é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Jomara, queria começar o nosso bate-papo pedindo para você explicar um pouquinho melhor esse conceito, né, de animais comunitários, né, e falasse também um pouquinho sobre as leis que reconhecem esses animais e como tem sido trabalhar para fazer com que elas, de fato, sejam cumpridas. Nós temos algumas leis aqui no Rio de Janeiro, não só do Estado quanto do município, para a proteção desses animais. O artigo 1º da lei municipal, eu tenho que ler porque o número eu não guardo, gente, 4956 de 2008, nesse primeiro artigo ele já define o que é o animal comunitário, né? Uhum. Fica considerado como animal comunitário aquele que, apesar de não ter um proprietário definido e único, estabeleceu com membros da população local, onde ele vive, vínculos de afeto, dependência e manutenção, né? Então, essa aí é a nossa lei comunitária, nossa lei municipal. Ela foi promulgada em 2008 através de uma lei do ator, vereador Cláudio Cavalcante, na época, né, que veio a proteger. Em seguida, nós temos a lei estadual 6464, de 2013, essa é mais recente, que já foi promulgada na Alerj pelo então Paulo Melo, que era o presidente, que também traz no seu primeiro artigo também essa mesma definição. Então, isso é o que a gente tem, a definição de animais comunitários. Eles estão ali protegidos. Agora, Roberto, você como especialista em direito imobiliário, né, como é que tem sido essa relação, né, entre condôminos, os moradores em si dos condomínios, né, e essa relação com os animais que ali habitam? Como é que você tem percebido isso? Como é que se chega no bom senso, né, em relação a essa questão, Roberto? Eu também faço parte da Comissão de Defesa Sim. e Proteção dos Animais da OAB da Barra da Tijuca, e o que a gente tem observado e que a gente tem debatido até internamente é que falta um pouco de informação, né, aos administradores, os gestores dos condomínios, quanto ao assunto. Porque, apesar da gente ter uma legislação que aparentemente, né, já tem um certo tempo de vigência, que a gente poderia entender até já não tão nova assim, né, é desconhecida, né, pelos administradores. Então, eles entendem que aquele animal, né, que já criou um vínculo com os moradores e que ele passa, né, a ser cuidado, ter toda atenção, né, que ele vem a merecer. Muitos, né, condomínios que nós temos observado, eles entendem que é um animal abandonado, né, e que simplesmente um morador chega ali e começa a alimentar, né, a cuidar dele na área comum. Né?
Então, o grande problema que a gente enfrenta, né, é essa questão da área comum nos condomínios, porque o animal ele circula na área comum. Então, por lógica, né, o cuidado que o morador, né, que tem uma afeição, né, por os animais, ele vai colocar, ele vê que o animal está precisando de um cuidado, ele coloca uma água, coloca um alimento. Mas isso não quer dizer que ele esteja desrespeitando, né, as normas do condomínio. Eu entendo que primeiro tem que ter também, né, uma conversa entre o gestor e o morador, né, que o próprio morador identifique para o administrador do condomínio que tem aquele animal, né, que ele já, por características, né, e por criação de vínculo, né, com aqueles moradores, ele passa a ter a figura do animal comunitário, né, e que o gestor não promova nenhum ato, né, que possa ser caracterizado como maus tratos nos termos da lei, porque ele poderá vir, assim, a ser responsabilizado, civil e penalmente. Não pode querer expulsar o animal daquele ambiente. Interessante esse ponto que você tocou, Roberto. Queria aprofundar um pouquinho mais isso, porque eu sou morador da Barra da Tijuca e vocês dois, pelo menos, aí são também da área da Barra da Tijuca também, né? Uma região repleta de condomínios, né? E às vezes a impressão que a gente tem, né, ou que passam pra gente que mora em condomínio, é de que a lei do condomínio, ela parece que às vezes sobrepõe até leis estaduais e, enfim, e municipais. Parece que a lei do condomínio ali, ela quando proíbe, né, a passagem interna, a movimentação de animais dentro do condomínio, quer que o morador às vezes saia da garagem pela garagem, direto para fora de casa, enfim. E às vezes acaba acontecendo isso, né, de um animal ser abandonado dentro desses lugares, ou enfim, acabar estando por ali, e ter esse afeto dos moradores que passam a cuidar desse animal, né. É estritamente proibido que o condomínio tome uma medida arbitrária no sentido de querer expulsar o animal. Como é que lidar com essa situação, né? A quem deve se recorrer o morador que se sentir, enfim, vê que por parte da administração do condomínio está tendo algum abuso? Como agir nessas situações, Roberto? Hoje, né, nós temos a Lei 7.053 de 2021, uma lei municipal, em que ela estabelece, né, que o síndico, né, ciente de algum maus tratos, né, de alguns maus tratos feito algum animal, né, que esteja na área do condomínio, ele tem por obrigação legal comunicar à autoridade policial competente. Sim. Então, o síndico ele não pode ficar omisso, né, ou negligente, né, ao tomar conhecimento de alguma violação ao direito animal na área do condomínio. E essa comunicação também pode ser feita pelos próprios condôminos também, né? Pelos próprios moradores também podem fazer esse tipo de denúncia, caso pela administração do condomínio esteja tendo uma má conduta também, né? E os moradores podem comunicar ao síndico, dar a ciência, né, ao síndico, para que ele tome as medidas legais que lhe competem. Perfeito. Mônica, você como delegada de Polícia Civil, à frente da delegacia, né, compõe também um grupo aí de defesa dos animais, né? Queria que você faça um pouquinho em relação a esse momento, vamos dizer assim já, né, pós-pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve relato de bastante gente adotando animais, enfim. E aí depois, quando saíram do isolamento, acabam ou por não conseguirem lidar com a situação, né, de ter que voltar a trabalhar e agora cuidar do animal, acabam abandonando o animal. Você tem percebido um aumento de abandonos? Como é que esse momento pós-pandêmico ele tem refletido também no aumento do número de casos, de boletins de ocorrência? Como é que você tem percebido esse período aí na delegacia? Realmente o abandono aumentou, né, porque as pessoas acham que o animal é um objeto. Então, enquanto ele foi conveniente para fazer companhia para pessoas sem caráter, entendeu? Tudo bem. Agora que as pessoas voltaram a trabalhar, o animal passa a ser um estorvo e a pessoa não quer gastar num passeador, não quer ter problemas porque o animal está chorando, com adestrador, né, para ajudar a ter menos problemas. Então, sim, a gente notou um aumento de abandono, não só dos animais em vias públicas e tudo, como em casas. As pessoas saem da casa, se mudam e deixam o animal lá amarrado, sem água, sem comida, para morrer mesmo. E isso que você falou, Rafael, foi muito importante, porque tem síndicos e administradores que acham, não sei porquê,
que eles são chefe do executivo, judiciário e legislativo. Eles acham que podem impor normas simplesmente ridículas. E, geralmente, eles pegam pessoas mais frágeis, com menor conhecimento, ameaçam, são grossos, grosseiros, e a pessoa se intimida. Ou seja, só pode ter animal pequenininho, só pode entrar no colo. A pessoa tem um labrador, como é que a pessoa vai levar o animal no colo? Entendeu? Sim. Então, eu sempre aconselho... Agora nós temos a lei sanção, né? Que cabe prisão. Eu tive o maior prazer de prender vários já, porque para mim é um prazer. Então, eu sempre aconselho, olha, compre a briga. Compre a briga porque ele não pode fazer isso. Quando eu trabalhei na Zona Oeste, né, perto aí de vocês, eu tive problema de... o síndico disse que não pode alimentar. Jogou os potinhos fora. Falei, crime de dano. Na época ainda não tinha lei de sanção. Crime de dano. Ele está quebrando os potinhos? Tem um proprietário. Os potinhos e a ração custa dinheiro. Claro. Se ele está quebrando, se ele está jogando fora, ele vai responder por crime de dano. E se o juiz disse que é para manter o animal, ele vai responder por desobediência e o que valha. Então, eu aconselho a entrar na briga, sim. Vamos brigar pelos nossos animais. Eles valem muito, entendeu? É o que eu sempre falo para as pessoas. Você acha que a polícia militar, quando o número que vem na nossa cabeça é o 90, né? Está preparada para receber, para atender esse tipo de ocorrência quando são chamados? Ou não é o 90, não é a polícia militar que tem que atender essa ocorrência? Nesse caso, também, recentemente, minha mãe é moradora de São Gonçalo, lá no condomínio dela existe uma comunidade mesmo de gatos que os moradores cuidam, levam para castrar, enfim, para não ter um aumento, né, dessa população. E, recentemente, uma moradora também quebrou todas as casinhas dos gatos, tacou água nas rações e tal, enfim. E acabou que ficaram sem saber como agir nessa situação, né? É a polícia militar mesmo, o órgão que tem que ser procurado? Quem deve ser procurado nesse primeiro momento? Eu trabalhei em São Gonçalo também, na 74DP, e trabalhei com vários protetores e tudo, ganhei homenagens. Na época, ainda não tinha lei de sanção. A polícia militar e a polícia civil, elas atuam geralmente em momentos diferentes. O flagrante, aquela coisa, tá acontecendo aqui, estão espancando o cachorro, geralmente desliga o 90. Mas a polícia civil também já está preparada. Eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu estava comentando que eu trabalhei muito em DEAN, né, de atendimento à mulher. E no início, as pessoas não entendiam que aquele agressor era um criminoso. Ainda tinha aquela noção, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Hoje em dia, com tantos casos, com a imprensa, com a mídia falando, todo mundo já sabe que vai dar, né? Vai dar confusão, não vai dar ruim, né? Usando a linguagem bem popular. E está acontecendo mais ou menos isso com os animais. Os tutores achavam, é meu, faço o que quiser. Não, aí a polícia, batendo na porta, prisões. Tem o delegado Bruno Lima, que está fazendo um trabalho maravilhoso em São Paulo. A gente aqui está fazendo um trabalho também bom. O que falta, às vezes, é lar temporário. O que falta, às vezes, é um local para levar o animal. Mas cabe flagrante e cabe prisão. Isso foi, assim, um bálsamo. E as pessoas se assustam ainda, entendeu? Elas não acham que vão ser presas, vão ser processadas, e já está se encaminhando, sim. Eu acho que a tendência é cada vez ficar mais sedimentado esse entendimento. Que bom, né? Importante aumentar esse poder de conscientização da população. Agora, Roberto, você também, como especialista do direito imobiliário, a gente falou muito de abandono, né? Enfim, do direito do animal comunitário, mas também a gente tem acompanhado muitos casos de condomínios, de condôminos, vamos dizer assim, acumuladores, né? Que às vezes começam no ímpeto de querer ajudar, começa a botar 10, 15, normal, às vezes você vê um apartamento de um quarto, pessoa com 20 gatos. Existe um limite, assim, para da onde passa, até onde vai essa linha do cuidado e acaba transpassando essa linha? Como é que faz para educar essa pessoa? Qual é o cuidado que tem que se ter em relação a esse acúmulo de animais também? Na verdade, eu costumo chamar de acumuladores, né? Que, na verdade, a pessoa às vezes acha que está fazendo um bem ao animal, quando, na verdade, ela está até praticando um tipo de maus tratos ali, porque muitas das vezes a pessoa inicia, né, como um gesto de carinho, né, e de afeto, mas às vezes ela não tem a condição de manutenir, né,
a condição salubre dos animais e vacinas, né? E acaba criando um problema para ela, né? Porque dentro de um apartamento há de haver um bom senso, né? Porque as convenções não vão dizer, né, quantos animais você pode ter, porque acredita-se que se tem um bom senso, né? E só hoje, né, os prédios mais novos, os condomínios mais novos, né, devam estar trazendo na sua normatização alguma limitação, mas mesmo assim isso aí invade o direito de propriedade, né? Então, o que se deve sempre ter em mente é o bom senso, né? Primeiro com os animais, né? Que você não pode querer, né, um gesto de carinho, né, trazer para dentro do seu lar se você não tem condição nem para você mesmo, às vezes. Então, por isso que a pessoa deve ter esse bom senso, né? E às vezes, assim, viu um animal abandonado, não trazer para dentro da sua casa, mas procurar uma autoridade, né? E que possa se orientar sobre o que ser feito. Porque às vezes um gesto de carinho muito melhor, né? Que se faça isso que leve para dentro da sua casa. Acho que até gostaria, a doutora Jomara poderia também até me ilustrar aqui melhor, porque ela tem conhecimento, né? De pessoas que quadram nessa característica de benfeitor, mas que às vezes acaba sendo um acumulador. Com certeza. Doutora Jomara, então, por favor, queria ouvir de você, então, em relação a esses acumuladores. E também falando sobre nossa conversa até aqui, né, como a doutora Mônica pontuou, da importância de se conscientizar, né, de se haver o bom senso também dentro dos condomínios. A própria Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB, por vocês, está pensando aí, está criando uma cartilha, né, de comportamento, uma cartilha informativa sobre os direitos desses animais. Fala um pouquinho sobre essa cartilha e tudo sobre essa questão toda que envolve os animais comunitários, bom senso e a conscientização das pessoas. Nós estamos fazendo da comissão, tentando arregimentar todos os itens necessários dentro da sociedade para que nós possamos fazer o melhor dentro das ferramentas que a gente tem no momento para a proteção dos animais aqui na nossa cidade, né? Cumprimento a doutora Mônica, que já é conhecida também. Nós temos também um membro dentro da comissão, que é o Rafael Cases, que também é maravilhoso, que é do grupo Nas Garras da Lei. E assim, a gente tem trazido elementos maravilhosos para compor essas necessidades, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela tem um crescente de abandono, conforme a doutora Mônica falou, que com a pandemia tudo piorou, e também a relação com os animais, né? Na época da pandemia, nós tivemos muitos animais abandonados, também porque as pessoas não sabiam o que era, né, o vírus, o que era a Covid, e aí falava-se um fake news aqui, outro ali, que o animal tem a Covid, que vai transmitir. Enfim, e as pessoas não muito esclarecidas acabaram abandonando também os seus animais, e aí foram para as ruas, e está esse massacre que a gente está vivenciando, porque para a gente mata a gente ver o animal nas condições que estão, nas mãos das pessoas que eles ficam também. Então, nós temos mais ou menos na cidade do Rio de Janeiro, isso não existe um censo, né? Não foi feito um censo ainda dos animais abandonados, mas pelo número de colônias, que tem a diferença, né? Eles também são comunitários, mas existe a diferença quando a gente chama de colônias. Na cidade, nós temos cadastradas na prefeitura 150 colônias. Você considerando uma média de 100 gatos, que é a colônia de gatos, por colônia, isso aí vai dar em torno de 15 mil a 20 mil gatos nas colônias cadastradas, fora as colônias que não são cadastradas. Nós temos colônias grandes, como lá na cidade, Campo de Santana. Temos Maracanã, também no Flamengo, né, no Parque do Flamengo. E outras tantas que, a cada dia, nós temos a notícia que tem mais uma colônia. E isso traz um problema muito grande. É como se fosse também, paralelamente, dentro do apartamento das pessoas que são acumuladoras, conforme o doutor Roberto falou, que são pessoas que acreditam estar fazendo bem,
mas não estão. Elas estão praticando os maus tratos porque as pessoas não têm condições de ter 30, 40, 50 animais dentro de um apartamento. Sim. É humanamente impossível você manter a sanidade desses animais, a higiene desses animais, o respeito a eles. Enfim, atrocidades acontecem naquele ambiente. Então, dia a dia, nós recebemos as denúncias, não só a Polícia Militar, como nas garras na lei, como as comissões da OAB, né? Uhum. Nós trabalhamos na regional da Barra da Tijuca, que pega a territorialidade do Juá até a Grumari. Mas Sim. tem Campo Grande, tem na capital, que pega o Campo de Santana, que pega no Flamengo, enfim, os bairros circunvizinhos. E nós estamos fazendo um trabalho de agregar também essas comissões, porque ajuda a população a saber o que fazer, como fazer, né? De que maneira podem ajudar. Porque cada dia que passa é uma situação nova que se apresenta. Na área de Jacarepaguá, que é uma área enorme, também tem muitos condomínios lá com esses problemas de moradores, síndico, gatos, e também aqui na regional, Recreio, Barra, Vargem Grande, Vargem Pequena. Então, a gente tem muito problema. O que mais a gente tem batido na tecla, realmente, é tentar buscar ajudar a população e os animais em relação a essa questão. Então, daí veio a ideia de a gente fazer essa cartilha. Tá? Nós estamos elaborando 2 tipos de cartilha. Um é a cartilha para visitar os condomínios, orientar, falar sobre as leis, falar mais ainda sobre essa última, sobre a responsabilidade também desse síndico, em receber as denúncias dos seus moradores, ou uma pessoa que passa na rua, viu um animal na janela pendurado, qualquer situação, numa varanda, no frio, no vento, na chuva, no sol, a gente recebe muito isso. Então, essa pessoa que está passando na rua, ela pode comunicar ao síndico. Então, assim, é uma obrigação que ele vai ter em comunicar às autoridades para poder ajudar aquele animal, tirar aquele animal daquele ambiente, daquelas 4 paredes que só ele sabe o que ele está vivenciando ali, né? Então, foi excelente também essa lei. E a gente tem que fazer elas serem cumpridas também, buscar esse cumprimento, né? Então, a gente está fazendo 2 tipos de cartilha. Uma é essa para visitar os condomínios, porque, como eu falei, o que não falta são essas denúncias, e também nas escolas. Então, nós estamos fazendo uma outra cartilha com a linguagem para essas crianças, porque naquela educação básica, nós acreditamos que vamos formar indivíduos com aquele conceito de proteção e respeito a esses animais, passar para os coleguinhas da rua, para a mãe, para o pai, para a avó, para o tio, irmão, esse tipo de coisa. Então, a gente tem essa ideia de estar fazendo trabalho de conscientização e educação. Perfeito, doutora. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa e, na volta, a gente continua a debater essas diversas questões que envolvem aí os animais comunitários e os condomínios que eles habitam, né? Não sai daí não, é um minutinho só.